Olá você, internauta, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. Muito bem-vindo você que vai nos assistir, você que vai também comentar através das nossas redes sociais. Estamos aqui na página do Leite Ferreira e também com retransmissão ao vivo pelo Alenquer Digital. Nós desejamos para você uma excelente semana. Esse Alenquer Digital tem oferecimento de Lojas Coman. A loja de máquinas e motores da Travessa Lauro Sodré. Bom, você que está precisando comprar motor rabeta, enfim, uma variedade de máquinas você pode comprar aí na Coman Comércio de Máquinas e Motores. Também nós trabalhamos por conta de Faculdade de Fael há 20 anos, inclusive mudando a sua vida. Olha, venha conhecer os mais de 90 cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Fael. É só você ligar agora para o Polo Alenquer para o 992 225392 e também para Monte Alegre, o 991074855. Farmácia do Povo Trabalhador, onde você compra medicamentos pelo menor preço da cidade. Passe lá com os amigos Ivan e Gabriele, eles estão aguardando por você. E também trabalhamos por conta de Alenquer de Prêmios. No dia 13 de agosto, próxima terça-feira, teremos aí uma mega premiação para você. Primeiro prêmio R$1.000, segundo prêmio R$1.000 e no terceiro prêmio uma moto Honda Start zerinho ou R$8.300. Além de mais 10 prêmios do giro premiado de R$200 cada um. Compre a sua cartela com o vendedor autorizado por um precinho super especial. Hoje, segunda-feira, a gente pede desculpas a você pela não transmissão na última quinta-feira, mas hoje, segunda-feira, já estou aqui no estúdio do Alenquer Digital com a coordenadora do Sintep Subsede Alenquer, professora Débora dos Santos Miranda. Hoje tem muitos assuntos para a gente comentar, para a gente falar, e você pode interagir com a gente, mandando a sua pergunta, conversando com a gente ao vivo aqui na página do Leite Ferreira. Vamos lá! Professora Débora dos Santos Miranda, muito boa noite, bem-vinda aqui ao nosso estúdio do Alenquer Digital, uma honra recebê-la aqui para a gente tratar de vários assuntos. Boa noite, Lei, né? Boa noite a todas as pessoas que estão ligadas, né, no seu Facebook. O prazer é todo meu, com certeza, né? Estar aqui, com certeza, é um programa que tem muitas visualizações, então é importante, né? Porque hoje a internet é a ferramenta que está em todos os locais, né? Então é uma forma também de transmitir informações e esclarecer algumas dúvidas para aquelas pessoas que mandarem algumas perguntas, né? É uma ferramenta essencial e estamos aqui para fazer esse feedback, né? Para interagir. Pois é, olha, gente, nós temos vários assuntos para falar. Na verdade, esse programa é um programa de entrevista, nós já recebemos por aqui várias pessoas. Esse é o 4º programa, né, Alenquer Digital. A gente está entrevistando as pessoas, inclusive também fazendo, né, essa ligação aqui na sua casa, todo mundo aqui conectado com a gente, com certeza é um prazer imenso recebê-los, tá bom? Professora Débora dos Santos Miranda, está aqui com a gente. Vamos aos assuntos, né, que são comentados, inclusive as lutas continuam, não param. E tem uma pergunta, a gente vai começar pela pergunta aqui, olha. Quais as perdas, né, para a categoria com as decisões tomadas aí, professora, nas gestões passadas e na atual gestão? Agora, o prefeito Juraci Esteves, o secretário Advanito Lucena, enfim, tantos outros secretários que já passaram aí pela Secretaria Municipal de Educação. Olha, Lei, o Sintep, ele voltou, né, a reorganizar a questão sindical em 2010. E logo que nós iniciamos, nós travamos uma luta bem árdua, né? Na época o governo era do ex-prefeito João Piloto, e foi uma luta assim, muito árdua. Mas nós conseguimos, através dessa luta, o nosso grande plano de valorização, que foi o nosso PCCR. E conseguimos a implantação da hora-atividade, né? Nessa época, inclusive, começaram a pagar a hora-atividade como gratificação. Nós conseguimos se ela fosse paga conforme que estabelece a legislação. Então, nós conseguimos vários frutos das nossas lutas nesse governo. Saiu o governo João Piloto, entrou o governo Marreiro.
No primeiro ano começou, inclusive, através de requerimentos, alguns colegas fazendo requerimentos para nível superior, e ele começou a pagar normalmente. Depois daquela fase que ele saiu do governo, ele voltou bem mal, né? E acabou começando o nosso declínio de direitos. Foi quando, no dia 3 de março de 2015, foi revogado o nosso PCCR, que ele não conseguia pagar e alegava que o PCCR estava inchando a folha, que nem sequer havia ainda sido colocado em prática, né? E que esse PCCR inchava a folha. E tempos revogou, continuou tentando massacrar a classe, fez uma tentativa de transferência dos colegas para o interior, nós entramos na justiça, os colegas retornaram. Só que nesse governo, no governo Juracy, eu acho que foi muito pior. Eu achava que o governo do Flávio Marreira era ruim e que não poderia existir alguém pior. Quando eu falo isso, eu lembro uma história da doutora Patrícia, né, sobre uma velhinha importante, vou colocar aqui rapidinho. Ela dizia que tinha um administrador de uma cidade e a velhinha era a única que rezava para que esse administrador ficasse na cidade. E aí ninguém entendia da população que socorria, né? Porque só ela, todo mundo não quer. Aí ele foi um dia, ele soube que ela era a que rezava para que ele continuasse. Ele soube e foi perguntar para ela: se todo mundo me odeia aqui, por que só a senhora reza para que eu fique? Ela disse: meu filho, eu vi o seu avô governar e ele era um homem ruim. E eu achava que não podia piorar, mas aí o seu pai veio governar e ele era um homem bem ruim. Eu achava que não podia ser pior, veio você. Eu lhe garanto que eu não quero ver o seu filho governar. Então por isso a velhinha rezava para que ele ficasse lá, né? E essa situação, a gente achou que o governo do Flávio fosse ruim, mas não achávamos que o governo Juracy fosse ser pior. Em questão de valorização da classe, pelas propostas com relação à educação, e a educação de modo geral, a geração a questão da valorização, até geração de empregos mesmo, a questão de tirar os jovens das ruas, investimento em educação, numa escola técnica, algo parecido com isso. E a gente via isso na época da campanha, via essas promessas, inclusive o próprio Juracy gravando vídeo dizendo que a você, professor, que sofre, que passa mal na sala de aula, que é desvalorizado e tudo mais. Então isso foi decepcionante, porque grande parte da nossa classe, essa classe que hoje ele massacra, votou nele. E votou com certeza, com esperanças da tão proclamada fé na mudança, né? Porque a gente já estava mais do que massacrado, então precisava de alguém que estava lá com uma proposta, que era uma proposta de mudança, uma proposta de valorização da classe, e tivemos totalmente o contrário. O ano passado ele editou um decreto, e esse decreto estabeleceu uma composição de hora de atividade totalmente distorcida do que estabelece a lei, e com essa distorção, o mínimo que nós fizemos, um cálculo entre os colegas, o mínimo que foi descontado, reduzido de salário dos colegas foi R$300. Dependendo da carga horária, nós tivemos companheiros que tiveram R$1.200 de redução no seu salário. Veja bem, isso em setembro. Setembro nós estávamos com salário atrasado, outubro nós estávamos com salário atrasado, novembro nós estávamos com salário atrasado e dezembro. 4 meses de salário atrasado. E ainda houve essa redução. Então tem colegas que até hoje não conseguem se recuperar de pagar suas dívidas porque virou uma bola de neve. Tem colegas que tiveram se atolar em empréstimos no banco por conta disso. E era o governo que trazia a proposta de valorização da classe. E aí que hoje usam, inclusive, o slogan de com planejamento a gente avança. Não existe planejamento. Se existisse planejamento, nós estávamos com o nosso pagamento em dias, nós estávamos sendo valorizados, nós tínhamos previsão de quando iríamos receber a primeira parcela do 13º salário. Nós já saberíamos que dia, por exemplo, Monte Alegre. Monte Alegre, lá eles já sabem que no final do mês eles vão receber já o salário referente ao mês de agosto. Eles já sabem disso. Nós não. Nós não sabemos o dia que nós vamos receber. Foi paga uma folha
aliás, foram pagas 3 folhas referente ao mês de julho, que é as 2 folhas de apoio, Zona Rural e Zona Urbana efetivo, e uma folha efetiva de nível superior. Mas as demais folhas, se você perguntar para os colegas se eles têm noção de quando irão receber, não tem. Nós não temos. Então isso não é planejamento. Inclusive, nós recebemos aqui o secretário, está com umas 2 semanas que ele esteve aqui na live, aqui na entrevista que nós fizemos, ele disse que estava ok, estava todo mundo pago e estavam fazendo o planejamento, mas que a previsão era que ia faltar dinheiro agora para o final do ano. Não está pago. Né? E é importante, exatamente por isso que é importante que nós também tenhamos, que somos do outro lado, tenhamos a oportunidade de rebater essas informações. Volto a frisar, se você perguntar para um servidor que pertence às outras folhas que não a folha 710, a folha 709 e a folha 715, que são 16 folhas, perguntar para um servidor dessas outras 13 folhas se ele já recebeu, e hoje é o 5º dia útil, não recebeu. E não tem previsão de quando irá receber. E quais folhas irão ser pagas. Entende? Então o pagamento não está em dias. E há uma preocupação da categoria em relação ao que virá ainda pela frente, né? Com certeza há uma preocupação, porque no início do ano houveram transferências de colegas para o interior, onde a justificativa primeira do governo foi o TAC. O interessante é que eles cumprem a lei quando é para beneficiar o governo. Quando é para beneficiar o servidor, nunca a lei é válida. E eles, usaram esse TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta, que o município assinou e nós só recebemos porque o município foi obrigado a assinar esse termo, diga-se de passagem. E nesse TAC, o município se aproveitou da situação e colocou um parágrafo lá, ele se comprometendo de lotar os servidores efetivos, inclusive de transferir alguns colegas para o interior, que foi feito. E com a justificativa de que, transferindo esses colegas para o interior, iria então manter o pagamento em dia das folhas. Isso no início do ano. Nós já estamos hoje, 5 de agosto. E essa normalização da folha não aconteceu. Todos nós, as pessoas que se planejam de fato, sabem que quando chega setembro, aliás, agosto, setembro, outubro, o repasse ele dá uma diminuída, ele reduz. Todos os anos, se você pegar um balanço, desde quando iniciou o Fundeb, no ano de 2006, todos os anos, esses meses, há uma quebra do repasse. É necessário que haja um planejamento desde o início do ano para que se balanceie, né? Faça um balanço dessa situação. Então, todos os anos há uma quebra, e vai haver. E vai atrasar pagamento. Novamente, né? Nós só esperamos que não sejam 4 meses de salários atrasados. Professora, além dos salários atrasados, a questão de férias, a questão de outros direitos que vocês têm aí, essa questão, como é que está? Férias nós recebemos. Férias, elas foram pagas para professores, né? Porque os outros servidores, conforme eles vão tirar férias, eu acredito que sejam pagos. Ou alguns tiram as férias, aí depois que vem em forma de pagamento, né? De pecúnio. Nós recebemos agora, sábado, saiu as férias. Um mês depois, porque o EJU ele é bem claro, ele diz que 2 dias antes do servidor sair de férias, ele tem que receber o seu abono de férias, porque o abono é exatamente para que o servidor tenha condições de gozar as suas férias. Você gozar férias lisa, ninguém sabe, vai daqui no máximo, eu pelo menos vou daqui no máximo para Santarém, porque eu estou estudando, fazendo mestrado, ou lá para Curicaca. Tá aí, tá difícil a situação. Olha, deixa que interagir. Tem muitas pessoas, a gente está com uma audiência gigantesca aqui nas redes sociais, toda segunda e quinta às 8 horas da noite a gente tem essa audiência maravilhosa por aqui. O Jackson Schmidt está mandando boa noite pra gente, a Terezinha Patrícia, feliz em saber as notícias da minha querida Lenquer. Eu moro aqui em Cascavel, no Paraná, estou assistindo vocês. A melhor entrevista aqui também, deixa eu ver quem está participando com a gente, foi a Luana Cerzedelo, mandou aqui a mensagem pra gente. A Thelma Mendes, parabéns, companheira Débora. A Luana Cerzedelo mandou assim, pode perguntar, que sabe tudo. Aqui está mandando pra gente, a Thelma Mendes também acompanhando, a Rosimara Gonçalves, uma excelente professora. Aqui também a Terezinha Patrício, ela disse assim, concordo com você, professora. Esse foi o pior prefeito. É uma mensagem que acabou de chegar pra gente.
Aqui a Thelma Mendes também diz, muito orgulhosa dessa pessoa, você arrasa a companhia. Olha, você pode interagir com a gente, mandando a sua mensagem aí. No rodapé do seu aparelho celular, você pode interagir com a gente, mandando perguntas, enfim, aqui a gente vai responder, porque é ao vivo, né? Se tiver algum erro aqui também, não tem problema, porque é ao vivo. Professora, houve, agora na atual gestão, parece que a gente está vendo posso dizer assim, um massacre, uma perseguição, posso dizer assim, contra algumas pessoas aí, principalmente ligadas à categoria educacional. Na sua visão, esse possível massacre, essa possível perseguição aí da Secretaria Municipal de Educação tem a ver com as manifestações que o Sintep vem fazendo no decorrer dos anos? Eu posso dizer que sim. Inclusive, eu posso citar 2 casos. Um desses é a minha própria experiência, né, de que o meu esposo ele foi demitido, né? E ele foi demitido com certeza por questões pessoais, por questões ligadas à minha pessoa. Não tinham como me atingir, então procuraram uma forma de me atingir, atingindo a ele. Outra situação é a situação do professor Wilton Edson. O professor Wilton Edson, em 2009, ele assumiu o concurso dele com uma declaração. Porque quando você termina o seu curso, você faz a defesa do seu TCC, você não recebe logo que imediatamente seu diploma. O que a instituição faz? Te dá um atestado de conclusão ou te dá uma declaração dizendo que tu concluiu. Se for assumir concurso público ou algo parecido, você tem esse documento. O professor Wilton Edson, ele recebeu uma declaração e apresentou na época, né? Isso em 2007. E agora, surpreendentemente, abriram um processo administrativo. O diploma dele é da UFPA. E aí eu vou ressaltar o seguinte: o município, ele alega que ele está abrindo esses processos administrativos contra os servidores. Infelizmente eu não trouxe, mas eu vou te mandar, e se quiser te publicar, pode. Baseado numa recomendação do Ministério Público. E esse ofício é o ofício 074, datado de 12 de fevereiro de 2019, agora deste ano. Por quê? A OAB daqui de Alenquer viu uma publicação no Face do Hermes de Roma, onde ele dizia que haviam pessoas que tinham apresentado diplomas falsos, estavam trabalhando e que haviam apresentado diplomas e também haviam assumido o concurso. Uma postagem nesse sentido. E, baseado nisso, a OAB pegou a postagem, encaminhou ao Ministério Público um pedido de providências. O Ministério Público, com base nesse ofício, encaminhou à Prefeitura o pedido de providências. E é bem claro lá onde o Ministério Público pede que sejam averiguados os diplomas falsos e as instituições que estão oferecendo os cursos irregulares no município, assim como as pessoas que assumiram o concurso, né, que seja aberto processo administrativo contra as pessoas que assumiram o concurso com diplomas não credenciados, não validados. Essa é a recomendação do Ministério Público. E aí eu te pergunto, por que abriram um processo administrativo contra um servidor que é formado na UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, se é uma universidade federal? O diploma é válido, sem sombra de dúvida. Por quê? Por quê? Porque ele está sempre lá na rádio, no nosso programa, porque ele está sempre à frente dos nossos movimentos. Esses motivos. Enquanto nós sabemos, e aí eu não vou, por questões que infelizmente nós temos alguns filiados nessa situação, então não vou divulgar o nome de ninguém, mas nós sabemos que existem pessoas que as faculdades, quando elas foram imprensadas pelo Ministério Público Federal, elas acabaram cancelando vários diplomas. Inclusive tem alguns servidores que continuam trabalhando com diplomas que já foram cancelados pela instituição a qual ele estudou. Está acontecendo isso aqui em Alenquer. Mas não recebeu nenhuma notificação de processo administrativo e eu acredito que o pau que bate no Chico não vai bater no Francisco nem no François. Então, por aí você tira que existe a questão política, existe uma tendência, não é algo impessoal, não estão cumprindo com o princípio da isonomia, que é o que estabelece a Constituição Federal, e infelizmente alguns colegas estão sendo punidos sim. Quer dizer que hoje tem
servidores atuando ainda com diplomas falsos, cancelados, na verdade. Porque é importante esclarecer essa questão de diploma falso e diploma de instituições irregulares, né? A instituição irregular, ela é aquela que ela tem algumas que têm autorização, por exemplo, para funcionar em São Paulo. Aí elas vêm com curso para cá, mas não tem autorização para funcionar aqui. Elas são credenciadas para funcionar lá, mas não aqui. Né? O caso da FAEL, por exemplo. A FAEL, hoje, se você acessar lá, e eu tomo cuidado, né? Eu estou cursando a segunda licenciatura, eu tomo cuidado de ir lá no site do MEC e ver se é credenciada. Ela é. Aparecem os cursos que ela oferece aqui no município de Alenquer, por exemplo. Das outras instituições você também pode averiguar. Então você pode olhar lá. E algumas pessoas foram enganadas. Inclusive, professora, já pegando esse gancho aí, nós observamos que muitas pessoas que fizeram concurso aí no ano de 2003, se eu não me engano, elas passaram por uma comissão, né, que fazia todo o procedimento, conseguiram ali ingressar na carreira. O erro todo. E agora veio. O erro todo não é do servidor. Que fique muito bem claro para a população, não é do servidor. E a população precisa saber que existe uma comissão que é nomeada pelo prefeito quando há concurso público, e essa comissão, que pode ou não haver um assessor jurídico, mas sempre é importante que haja orientando essas pessoas, e essa comissão é que vai analisar a documentação. É feito um checklist, cópia de RG, CPF, declaração de negativa de débito, declaração lá do fórum, certidão negativa de antecedentes criminais e um monte de documentos. Uma série de documentos a pedido. E essa comissão é que vai analisar. Passou por essa comissão, o servidor vai receber o seu termo de posse e sua portaria. O primeiro erro deste governo é que esses documentos passaram. E o próprio edital, os próprios editais dos concursos, eles dizem diploma credenciado junto ao Ministério da Educação, ao MEC. Então, se passou por essa comissão, o primeiro erro quem cometeu foi o governo. Em efetivar essas pessoas que hoje eles dizem que têm diplomas que não são diplomas válidos. Não vou dizer diplomas falsos, porque diploma falso é algo que você falsifica. Né? Algumas pessoas elas estudaram, elas foram enganadas, elas fizeram o sacrifício de pagar uma mensalidade, muitas deixaram de comprar uma roupa nova, de sair, de investir em outras coisas na sua casa para estudar achando que estavam. E aí chama atenção também para que você que foi enganado, procure a pessoa responsável, entre com o processo, peça seu reembolso, porque você foi enganado. Né? O Sintep tem dado assessoria jurídica em relação a esses casos aí? Sim. Aqueles filiados que nos procuram, inclusive, quem estiver assistindo e estiver nessa situação de estar respondendo ao processo administrativo, de precisar, né, de qualquer apoio jurídico, nós temos. Só que existe uma derrubação muito grande quanto aos nossos assessores jurídicos. Né? Infelizmente, algumas pessoas acabam falando que são muito fraquinhos e tudo mais. Nós temos ganho muita ação. Na verdade, não é a questão dos nossos assessores jurídicos, é a questão da justiça. A justiça ela é muito lenta. Né? Tem alguns pontos que, sinceramente, é decepcionante a justiça. Tá certo, eu vou pedir aqui para me repassar essa documentação aqui, aproveitando essa questão das faculdades que atuaram aqui na nossa cidade com a questão de irregulares, na situação irregular. Nós já recebemos uma documentação aqui, um ofício da faculdade FAEL, que inclusive saíram boatos aí que a faculdade poderia estar oferecendo a segunda licenciatura e não ser reconhecida, né? É mais ou menos isso. Inclusive a faculdade mandou um assunto, aqui esse documento, esse ofício, com o assunto esclarecimento sobre os cursos de formação de docente para a educação básica e segunda licenciatura da FAEL. Olha só, a FAEL, Faculdade Educacional da Lapa, mantida pela Sociedade Técnica Educacional da Lapa, o CNPJ 02-558-975/001-65, recredenciada pela Portaria Ministerial número 197, publicado no Diário Oficial da União, em 11 de 4 de 2016, vem esclarecer sobre os cursos de formação docente para a educação básica e segunda licenciatura. Os cursos de formação docente para a gestão básica e os cursos de segunda licenciatura da FAEL são ofertados em conformidade com a resolução CNE-CES número 02 de 1º de julho de 2015,
a qual estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, curso de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e curso de segunda licenciatura e para a formação continuada. Esse documento aqui, ele está disponível lá na Faculdade FAEL e já foi repassado aqui para a professora Débora, porque houve, né, as pessoas estão aí com medo, na verdade, professora, e elas com certeza têm procurado o sindicato para questionar. Nós firmamos uma parceria, né, com a FAEL, que é filiado, tem desconto de 15%. Nas suas mensalidades. Então, com certeza, nós recebemos muitas ligações, muitas mensagens, né? E com razão os colegas têm, porque algumas faculdades utilizaram de má fé, oferecendo um curso que não era credenciado para cá para o município, e aí dizem que gato escaldado tem medo de água fria, né? E só que antes da gente firmar parceria com a FAEL, nós procuramos, eu fui lá, acessei o site do MEC e vi quais os cursos que eram oferecidos, né? Então, nós não somos ingênuos de assumir uma parceria sem que a faculdade fosse válida, sem que a faculdade oferecesse o curso para cá para o município de Alenquer, sem que fosse credenciada e sem que o nosso diploma que fosse sair, porque agora eu também estou fazendo a segunda licenciatura. E esse parecer do Conselho Nacional de Educação, é bem recente, é de 2015. Esse parecer ele diz que para a segunda licenciatura são necessárias de 800 a 1.200 horas. O que acontece? Eu tenho uma licenciatura já, por exemplo, matemática, peguei meu diploma de matemática, as disciplinas que coincidem com as disciplinas de pedagogia, por exemplo, eu acredito essas disciplinas e eu curso uma segunda licenciatura. E isso é válido. E há o reconhecimento desse curso da FAEL, pelo MEC, né, da FAEL. Então, eu não sei por que estão falando isso. Inclusive, já terminei, né? Eu quero receber meu diploma. Mas dizer para as pessoas que há o reconhecimento, né? A gente dá a César que é de César, há o reconhecimento da faculdade e pode acessar no site do MEC que você vai achar lá os cursos que a FAEL oferece. Inclusive, poderia ser outra faculdade que a FAEL pudesse aí ter feito, o Sintep, poderia ter feito aí uma parceria. Sim, né? Aqui em Alenquer já tem umas 3 faculdades que já são credenciadas, inclusive a UNAMA. A UNAMA também oferece, porque essa é uma modalidade diferente, a modalidade EAD, que é educação à distância, né? Que você não tem aulas presenciais, você assiste suas videoaulas, você posta seus trabalhos, todos os trabalhos online. Né? Então é a modalidade de educação à distância para a qual essas faculdades elas são credenciadas, sim. Algumas, professora, né? Vamos dar um pouquinho de assunto aqui. Nós tivemos o IDEB, um dos piores aí do ranking nacional. Isso é o resultado de uma gestão que não valoriza principalmente a educação, hein, professor? Sim, não valoriza a educação de modo geral. Porque quando a gente fala em IDEB, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é os culpados são os professores. E não é. Tem uma série de situações que fazem com que, primeiro, o IDEB ele é uma avaliação nacional. A avaliação do IDEB ela é somada de várias outras avaliações, que é a Provinha Brasil, a questão a Provinha Brasil, a evasão dos alunos também tem grande influência nisso, e as demais provas que são as provas avaliadoras. E disso daí se conclui uma nota e avalia o município, as escolas e tudo mais. Só que não é só isso. Não é só o professor em sala de aula que vai fazer com que o IDEB ele melhore. E aí, com certeza, a desvalorização dos servidores, eu digo de modo geral, dos servidores, seja professor, vigia, servente, diretor, ela com certeza ela influencia também, né? Mas a falta de estrutura, a falta de uma merenda de qualidade, do transporte de qualidade, a falta de investimento na questão tecnológica também da educação, a falta de investimento na educação de modo geral, ela influencia muito nesse IDEB. Ela influencia. Porque se você tem um aluno que ele estuda numa sala que é climatizada, por exemplo, que tem uma merenda de qualidade, que tem um transporte bom, que tem um professor valorizado, com certeza o IDEB será muito melhor.
Mas aí se você não tem nada disso, isso tudo influencia para que o IDEB ele seja um dos piores. Falando inclusive em educação em merenda escolar, professora, como é que está essa questão? Vocês têm conhecimento se a Secretaria Municipal de Educação tem fornecido realmente uma merenda de qualidade, como vocês sempre têm cobrado? Olha, a gente cobra muito. Inclusive, nós temos representantes lá, junto ao Conselho da Merenda Escolar, né? E melhorou um pouco. Melhorou. Pelo menos a questão dos enlatados já não se serve tanto, mas eu acredito que falta melhorar muito. Comparado com outras cidades, falta melhorar muito. E o transporte escolar? O transporte, eu nem sei o que eu falo a respeito do transporte, porque os ônibus eles não são tão bons, mas a estrada também não colabora. Então, não é só a questão dos ônibus serem bons, é a questão de ter investimento em outra área, que não é a área da educação, mas que influencia também na melhoria da educação, que são as estradas, que é a infraestrutura. Se você tem estradas boas, por mais que o ônibus não seja tão bom, mas ele consegue trafegar. Se você tem estradas ruins, o ônibus vai quebrar, vai atolar e não vai ter aula. Tá certo, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Alenquer Digital a professora Débora dos Santos Miranda, ela que é coordenadora do Sintep. E nós trabalhamos por conta de Coman Comércio de Máquinas e Motores. A nossa loja está localizada aí na Travessa Doutor Lauro Sodré, no bairro do Aringá. Passe lá e confira as nossas promoções. Também trabalhamos por conta de Faculdade FAEL. São mais de 90 cursos de graduação e pós-graduação para você. Você pode visitar o nosso polo em Alenquer, ali na Estrada Paz de Carvalho, no bairro do Planalto. Passe lá com o professor Márcio Viana, toda a equipe da Faculdade FAEL está aguardando por você. Também trabalhamos por conta de Farmácia do Povo Trabalhador, preço baixo de verdade. Olha, está precisando de medicamentos, passe na Farmácia do Povo Trabalhador. Fale lá com os amigos Ivan e Gabriele que estão aguardando por você. E também Alenquer Prêmios. Olha só essa promoção do Alenquer Prêmios. Preço da cartela apenas R$5, você compra a sua cartela e dia 13 de agosto, agora, na próxima terça-feira, você vai concorrer no primeiro prêmio R$1.000, segundo prêmio R$1.000 e terceiro prêmio uma moto Honda Start zerinho ou R$8.300 em dinheiro. Além de mais 10 prêmios de R$200 no giro premiado aí do Alenquer de Prêmios. Professora, tem muitos assuntos para a gente falar, falamos aí sobre pagamento, já falamos aí sobre transporte escolar, merenda escolar, enfim. Há um problema sério hoje na educação, de modo em geral, principalmente da construção de novos centros educacionais, ou seja, escolas. Nós fizemos essa pergunta ao secretário de Educação, porque até hoje a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação não construiu escolas. Isso preocupa vocês dessa classe? Por não ter escolas, acho que nós estamos em situações precárias. E até agora nenhuma sala de aula sequer foi construída pela atual gestão. Isso preocupa vocês também, professor? Preocupa. Preocupa pelo seguinte, porque, como eu te falei, a questão da valorização, ela não é só o pagamento. Se você tem um local confortável para você trabalhar, é muito melhor. É melhor para você, é melhor para o seu aluno, né? E prova disso, eu trabalhei no contrato do Estado ali no Colégio Santo Antônio, por exemplo, nas salas climatizadas, que eu não trabalhei nas salas climatizadas, mas os alunos, você passa na frente lá, se você for agora, está todo silêncio. Os alunos não querem ficar fora porque fora é quente. Eles ficam dentro da sala porque é climatizada. E aí eles ficam calados, prestam mais atenção, com certeza aprendem mais. Então, é uma preocupação sim que não haja construção, né, de construções de novas escolas. Inclusive, eu andei observando muito ali naquela escola Maria Barreto, houve uma procura enorme por vagas naquela escola. Por quê? Nós temos 2 residenciais para lá e não há uma escola grande construída naquelas proximidades. Então, há oferta, há vagas, aliás, há alunos, mas não há escola para que esses alunos estudem. Existe um processo de municipalização e essa municipalização vai fazer com que as escolas que pertencem hoje ao Estado, que oferecem o ensino fundamental, elas passem a pertencer ao município. É uma saída? Pode ser que sim. Se o governo, por exemplo, eu fico matutando aqui, ali na Escola Maria Valmont, por exemplo, vai fazer uma creche.
ou uma escola só de educação infantil. Reforma tudo, faz só de educação infantil. Só para pré-1 e pré-2, só educação infantil. Então daria para tirar todas essas turmas de educação infantil e colocar lá. E fazer uma escola boa, onde os alunos sejam bem atendidos, tenha brinquedoteca, tenha tudo que é exigido pelo Conselho Municipal de Educação. Mas para isso é necessário investimento. Só que não há. Não há investimento na educação. Não há, por parte desse governo, e apesar de todas as tentativas de economia, continua dizendo que não tem dinheiro, de investimentos. Né? Não há uma expectativa positiva. Não contra este governo, não. Nós estamos rezando para que esse governo saia e não volte mais, graças a Deus, aleluia. E que outro que possa assumir, pelo amor de Deus, que faça diferente no município de Alenquer, porque nós retroagimos 10 anos. Inclusive, falando em retroagir, a gente está aí, próximo mês tem desfiles, para ter desfiles da Semana da Pátria. Como é que está essa questão aí da categoria em relação aos desfiles da Semana da Pátria, professor? Olha, é uma pergunta bem complicada, isso nós tratamos na nossa Assembleia. Primeiro ponto é que nós entendemos que o desfile de 7 de setembro, da Semana da Pátria, porque não acontece só o dia 7 de setembro, ele é importante no seguinte ponto, que com toda essa dificuldade, essa crise que há no município, algumas pessoas elas usam esses dias para que elas possam ganhar um dinheirinho. Então isso aí nos deixa assim com o coração. Só que quem faz o desfile não é o município, não é o prefeito, não é o secretário, são os servidores da educação. Faixa, farda de aluno, tudo que você possa imaginar acaba quando, por exemplo, farda de aluno. Eu já fiquei responsável por um pilotão. Aí os pais encomendam as camisas, dizem o tamanho e tudo, você manda fazer. Quando chega no dia, o pai não pagou. E aí a pessoa que fez a farda está lá te cobrando. Você tira do seu dinheiro para pagar aquela farda, que acaba não recebendo mais o dinheiro referente àquela farda. A faixa, quem paga? São os servidores que fazem coleta para pagar a faixa, estandarte, tudo referente a essa questão de desfile sai do bolso do servidor. Então hoje a gente considera bem injusto para aquele servidor que já está com salários atrasados, já está com suas dívidas, uma bola de neve, ainda ter que pegar esse dinheiro para fazer o desfile. Enquanto que o prefeito está lá no palanque, aplaudindo, achando bonitinho, mas está pagando o salário atrasado, está desvalorizando aquele servidor que fez de tudo para estar lá naquele desfile naquela hora, está sem a menor perspectiva de ser um bom prefeito e aí está lá no palanque. Então a gente considera isso totalmente ruim para o trabalhador, né? Nesse ponto. E aí o que nós fizemos? As escolas vão decidir. Porque quem faz o desfile são os servidores. Se acharem que devem fazer a coleta, vão lá e vão desfilar. Sem tempo não vai interferir. Para um prefeito, não, porque a nossa Assembleia, nós decidimos isso, né? Que faríamos comissão, vamos reunir nas escolas, se a maioria decidir que vai desfilar, vai. Se decidir que não, não vai. E aí leva em consideração também essa questão da crise. Alguns pais não têm condições de comprar farda, sapato, essas coisas, e aí cada um vai decidir, cada escola vai decidir se vai desfilar ou não. Tá certo, viu? Estou recebendo hoje, a gente está com uma audiência, rapaz, tremenda hoje aqui nas redes sociais. Essa entrevista era muito aguardada, viu, professor? Eu quero aqui, inclusive, relatar isso. Essa entrevista era muito aguardada, porque a gente está esclarecendo alguns pontos, principalmente sobre o que o secretário falou na entrevista dele, e trazendo o Sintep hoje, a coordenadora do Sintep. É importante que a gente possa esclarecer, né? E nesse espaço tão bacana que é as redes sociais, as pessoas podem acompanhar em qualquer momento, estão acompanhando ao vivo, temos várias pessoas assistindo e a gente fica feliz em recebê-la aqui, viu, professor? Opa, que bom, eu agradeço, né, a audiência aí. Professora, o Sintep fez aí a Assembleia, como é que está essa questão? Greve não pensa agora em fazer, como é que está essa questão de greve? Olha, foi criado um terrorismo, né, nós percebemos que a nossa classe ela está amedrontada.
houve toda uma orquestra do governo em tentar calar a categoria. Uma delas é demitir do meu marido, né? Querer me calar. Só que eu eu gosto de adrenalina. Quanto mais me desafiam, mais eu não sei porquê, sou movida a isso, né? Eu gosto. E é besteira tentar fazer isso. É pior. Eu acho que a nossa classe tá meio amedrontada, tá baqueada. Mas nós estamos, nós caímos, mas a gente está sacudindo a poeira e vamos dar a volta por cima. Porque esse governo ele vai passar. Ano que vem já é ano de eleição. E eu acredito que depois de tanta ataca que nós pegamos enquanto servidores, nós saberemos dar o troco. Falando essa questão de baqueada, desde várias gestões que já passaram no município, né, professor? A gente acompanhou várias gestões que estiveram à frente desse município, trataram a educação de uma forma desprezível, posso usar esse linguajar desprezível? É entendível, né? Pelo seguinte, eu sempre digo, e eu vi ontem uma frase que eu até achei legal, havia uma plaquinha em que estava dizendo água a tantos quilômetros, e a outra plaquinha H2O a 500 metros. E a pessoa lá quase morrendo para chegar lá onde estava escrito água. E H2O é água também. Conhecimento é poder. Então, quando um gestor ele não investe em educação, é exatamente por isso. Porque uma pessoa instruída é uma pessoa que vai cobrar, que vai exigir seus direitos, que não vai se conformar com aquilo que o governo vai dizer lá na televisão, dizer que ele é um herói sem ser um herói, sem estar fazendo nada na cidade. Esse é o motivo de não se investir em educação, de não se valorizar a educação. Porque aquele que se preza, que quer a melhoria, o primeiro ponto, os grandes países desenvolvidos, onde a melhor educação, a Finlândia, por exemplo, lá eles investem 50% do PIB. A educação lá é de primeiro mundo. Então, onde se investe em educação, com certeza tem pessoas instruídas. E pessoas instruídas não deixam que governos, como por exemplo esse daqui de Alenquer, sejam prefeitos outra vez. Tá certo, eu tô aqui, viu, gente? Quero agradecer hoje a sua vinda aqui, viu, professora, mais uma vez. Agradecer a minha equipe que está por ali também nos bastidores, né, aqui no nosso Alenquer Digital. Dizer que o espaço aqui para receber essa categoria tão importante, tão interessante, aí para fortalecimento, né, do caráter, para o conhecimento, vai sempre estar aberto aqui no Alenquer Digital, viu, professora? Eu que agradeço, né, Lei? Agradeço a audiência das pessoas, agradeço por poder esclarecer, é muito importante isso. É importante que haja a impessoalidade também nos meios de comunicação. Obrigada pela oportunidade, o secretário esteve aqui falando o seu ponto de vista enquanto secretário e nós estamos aqui falando enquanto servidores que estamos sendo massacrados, né, por este governo. Então foi muito importante, muito obrigada pelo convite, né, e até uma próxima, se Deus quiser, né? São muitos assuntos e a gente queria falar sobre muitas coisas que acaba que o tempo ele passa tão rápido, né? Passa rápido, mas é o básico. A gente tratou aqui o básico, com certeza. Vem muita coisa por aí. A professora vai voltar outras vezes aqui. Mais pessoas, se você quiser agradecer as pessoas que estão assistindo, viu? Tem muitos professores hoje acompanhando aqui, eu ainda não tive tempo de olhar meu Facebook, mas eu agradeço a todos que estão assistindo. Eu postei lá no grupo, né? Eu agradeço a todos aqueles que estão assistindo, a audiência aí pelo Facebook. A Maria Neida, inclusive, mandou parabéns pelo programa. Tenho certeza que a Débora vai mandar bem. Ela nos representa muito bem, sabe falar e principalmente nos defender. Aqui, a Thelma Mendes, ela é de Almerim, né? Um alô aí pra Thelma, pra Luana Cerzedelo. A Luana é minha prima, né? A Luana Cerzedelo, que também está escutando do programa. Tá vendo o programa, né? Na verdade. Tem um monte de gente, Rosete, um monte de gente mandando mensagem aqui. Um alô pra todos, né? Oi, oi, tchau. Tá certo, viu, gente? Eu trabalhei por conta de Faculdade FAEL, também Loja Coman, Comércio de Máquinas e Motores.
Também trabalho por conta de Farmácia do Povo Trabalhador, dos amigos Ivan e Gabriele. E também Alenquer de Prêmios. Olha, convido você aí que quer ter a sua marca estampada aqui no nosso telão. Você pode entrar em contato pelo 991523582. Nós vamos exibir a sua marca. E olha, tem muitas promoções ainda também no Alenquer Digital e também aí na página do Leir Ferreira. Vá lá, siga a nossa página, @Alenquer Digital, procure aí nosso Facebook e siga a gente, porque vem muitas entrevistas bacanas aqui, tá bom? Obrigado, professor Miro, obrigado aqui, William, obrigado, professor Márcio Viana, toda a equipe do Alenquer Digital nessa grande entrevista que bateu aqui no teto a audiência. Obrigado mais uma vez, nós vamos finalizando, são 8h46. Prometemos voltar na próxima quinta-feira, às 8 horas, aqui mesmo, na página do Leir Ferreira e também no Alenquer Digital, com retransmissão ao vivo. Uma boa noite para você, uma excelente semana e que o Papai do Céu nos proteja. Obrigado, professor, obrigado você que ficou ligado com a gente e a gente volta a nos ver na próxima quinta-feira.